Ei, que tal criarmos uma descrição psicológica sua, usando ilusões de ótica? Bora testar? As regras são simples. Lembre-se da primeira coisa que viu na imagem. Se vê um sapo nesta imagem, você é um amigo muito valoroso. Tem excelentes habilidades de comunicação e é muito confiável e fiel. Mas se a primeira coisa que enxergou aqui foi a cabeça do cavalo, isso pode significar que critica tudo, e a opinião dos outros não pode confundi-lo ou interrompê-lo. A próxima ilusão. Quem viu um crocodilo aqui ama uma vida tranquila e não gosta de se abrir para algo novo. Mas se interpretou como um barco, é mais criativo do que as outras pessoas e presta atenção aos pequenos detalhes. Quem vê uma jovem aqui tem uma mente analítica e usa mais o lado esquerdo do cérebro. Já os que enxergam um homem velho provavelmente são muito gentis e sensíveis e podem ter muita empatia com as outras pessoas. São pessoas mais criativas e usam o lado direito do cérebro. Os pilares brancos na imagem significam apreço por conforto e segurança. Mas você deveria sair da zona de conforto para ganhar mais experiência e conquistar algo novo. Mas se a primeira coisa que vê são as silhuetas de dois homens, então é o tipo de pessoa que não para no lugar e está pronta para agir constantemente. São flores ou rosto de mulher? Se acha que são flores, então você aprecia o mundo em que vive e simplesmente ama a natureza. E se a primeira coisa que chamou sua atenção foi o rosto de uma mulher, então tem uma grande capacidade de ressaltar detalhes do ambiente, o que o ajudará a tomar a decisão certa. Se para você é uma explosão laranja aqui, isso é porque tem incríveis qualidades de liderança. Mas se a primeira coisa que vê nesta imagem são dedos pretos, então é uma pessoa com muita compaixão, generosa e gentil. Ei, viu dois rostos aqui? Você é extrovertido, é sociável e está constantemente pensando nos outros, mas também é facilmente influenciável. Então, tenta se cercar apenas de pessoas boas. Mas se acha que há um castiçal aqui, é exatamente o oposto. Você pensa mais em si mesmo do que nas outras pessoas. E gosta de ficar mais em casa do que em festas barulhentas com um monte de gente. Este é assustador. E se vê uma caveira aqui, significa que é difícil para você tomar decisões e avançar. Mas é preciso se encorajar e superar as circunstâncias. É a única maneira de se fortalecer. E se acha que é uma mulher, provavelmente está se sentindo exausto, tanto emocional quanto fisicamente. Talvez tenha acabado de encerrar um período difícil da sua vida. De qualquer forma, fique do lado incrível. Se enxerga árvores aqui, você deve ser uma pessoa ambiciosa e perfeccionista com tudo. Se viu as raízes no primeiro momento, significa que é uma pessoa progressista que se esforça para melhorar. Se sua impressão é a de que há lábios escuros na imagem inteira, então você é uma pessoa que não gosta de se aprofundar em algo, nem de estudar muito. Ei, aqueles lábios eram de chocolate? O que temos aqui? Um rio e um penhasco? Então você é um otimista que se adapta facilmente às mudanças na vida. Mas se acredita que é um gato branco, então gosta de estabilidade e está em equilíbrio emocional e mental. E adora gatos, é claro. Agora, se enxerga um rosto aqui, então é muito criativo e vê uma nova oportunidade em cada detalhe do mundo, além de ser muito curioso. Uau, isso é uma explosão? Então você se assusta facilmente. Muitas vezes sente medo do novo e do desconhecido e pode até estar em conflito consigo mesmo. Mas se avista um beijo apaixonado na fumaça, então o que mais valoriza na vida são os relacionamentos e a família. Esta é a sua maior prioridade. Ah, ursos fofinhos! Se também viu eles primeiro, você consegue resolver problemas facilmente. Ao encarar uma cena de longe, percebe todos os detalhes e consegue encontrar a melhor solução. Mas se esta imagem lhe parece uma paisagem de montanha, então você é mais intuitivo, guiado pelo seu sexto sentido ao tomar decisões. Você é realista? Se enxergou um grande gato azul aqui, então sim. E não fantasia muito, vê o mundo como ele é, o que o ajuda a fazer planos sobre como conquistá-lo. Se vê um ratinho primeiro, consegue achar o lado positivo, mesmo no pior cenário. Para você, o copo está sempre meio cheio. A próxima ilusão. Uma garota na janela é sinal de cuidado. Isso pode sugerir que você espera que algo desagradável aconteça. E provavelmente também é impulsivo.
Se você vê uma caveira aqui, então é pessimista. Seus amigos podem chamá-lo de cínico, mas você se considera um realista. Criatividade contra a racionalidade. O que enxerga aqui? Se for o saxofonista vermelho, então você gosta de sistematizar e analisar informações, e deve ser bom em matemática e línguas estrangeiras. Mas se for o retrato de uma mulher, então você é emotivo e criativo. Isso é um pássaro? Então você é um sonhador, embora um pouco distraído, mas se esforça para tornar o mundo um lugar melhor e inventa maneiras para fazer isso. E se houver uma grande cara de leão aqui, então temos alguém muito corajoso, que está pronto para enfrentar suas inseguranças e sair vencedor de qualquer batalha. E aqui temos crocodilos? Então você gosta de estar no comando e administrar sua vida. Ordens de outras pessoas o fazem sofrer, pois é um líder natural. Se vê um pássaro no meio, está pronto para ajudar os outros. Você é confiável e amigável. Ok, se a primeira coisa que enxerga aqui é um carro, então você é uma pessoa que aprecia a liberdade. Gosta de sair em uma viagem não planejada, conhecer novas pessoas e novos lugares. Se viu uma pessoa com binóculo, significa que tem um tipo de pensamento analítico e gosta de observar as coisas de longe, muitas vezes perdendo pequenos detalhes. Embora possa absorver muitas informações visuais, deve se concentrar nas coisas menores também. Se viu a letra A, então parabéns, tem uma visão muito nítida, assim como uma águia. Então, ei, pode mergulhar para pegar um salmão. E tem uma intuição bem desenvolvida. Ah, este é mais difícil. Se você é uma garota e viu o rosto de um homem aqui, então ou está procurando por um parceiro, ou seu atual é uma prioridade em sua vida, e você sente uma forte conexão emocional com ele. Mas se vê o rosto de uma mulher, então se sente confortável e autossuficiente. Rapazes que viram o rosto de um homem estão preocupados com o relacionamento com outros homens, sejam eles colegas, amigos ou até mesmo outros caras da academia. Os que viram um rosto feminino estão procurando por seu amor, mas tudo no seu tempo, para evitar forçar demais a barra. Este é um teste para um Super Sherlock. Claro, são 2 esquilos, certo? Bem, isso significa que você é muito preguiçoso e não entra muito em detalhes. Agora, incline a cabeça um pouco para a esquerda e pode ver o rosto de uma mulher. Mas se foi isso que viu desde o início, então você é incrivelmente atencioso e pode se dar bem com outras pessoas. E agora determinaremos sua idade psicológica. Se a primeira coisa que viu foram rostos de pessoas idosas, então já viveu uma vida longa e feliz e definitivamente tem boas recordações. Mas se enxerga um jovem casal sentado ao lado do outro, então você é jovem e tem muita diversão em seu caminho. Agora se prepare para dar uma resposta rápida. Lembre-se do que avistar primeiro. Vamos lá. Se for um rosto sorridente, você é um otimista. Se for o livro aberto, é inteligente e tem uma intuição bem desenvolvida. Se foram rosas, é calmo e gentil. A cruz inclinada significa que você é fiel. Balões significam alegria e boa imaginação. Se a primeira coisa que viu foi um coração, então você é gentil e afetuoso. A cara de um leão significa que você não tem medo. E se viu uma gravata logo de cara, você é determinado e diligente. Ah, e se foi uma casquinha de sorvete, então é hora de fazer um exame de visão, pois não tinha nenhuma na imagem. Dizem que ver é crer, mas será que é mesmo? As ilusões de ótica têm uma maneira impressionante de enganar nosso cérebro. Elas usam uma combinação de cor, luz ou padrões específicos que podem nos fazer ver coisas que não estão lá. Hoje vamos levar nossos cérebros para um test drive e ver como essas ilusões funcionam. Vamos começar com calma. Por trás de todos estes pequenos pontos pretos há uma imagem. Você faz parte do 1% de pessoas que consegue vê-la? É um Minion. Parabéns se percebeu isso. Aqui está outro nesse estilo. Você consegue ver o que está escondido aqui? É uma tartaruga ninja. Sinceramente, você precisa ser um pouco ninja para ver essa. E quanto a este? É o Homer Simpson.
Então, agora há algo escondido atrás das listras pretas. Como está funcionando sua visão de raio-x? Você acertou se disse que é um dos dragões do filme Como Treinar Seu Dragão. Isso é fofo. Estamos passando para a fase 2, então vai ser um pouco mais complicado, certo? Sua tarefa é encontrar os 4 objetos em cada imagem. Você tem 7 segundos para localizar todos. 1, 2, 3, vamos! Por acaso, alguém encontrou o canudo? Você conseguiu identificar o prego? Qual foi o mais difícil de achar? Os ovos ou o botão? Portanto, agora vamos melhorar nosso jogo. Este é o nível médio de dificuldade e você terá 7 segundos para encontrar todos os 4 itens. Pronto? Vamos lá! Alguém achou as batatas fritas? Eu com certeza não. A seguir, 4 mulheres e um bebê. Caramba, isso é difícil. Alguém consegue identificar o pente de cabelo? Aqui está outra para você. Onde diabos aquela banana estava se escondendo? Boa sorte com o próximo. Bem, o envelope está escondido atrás do cano do banheiro. Eu adoro preto e branco. Mas se quer saber, ainda estou procurando aquele ovo branco. Se esse fosse o meu quarto, minha mãe estaria me dizendo para limpá-lo o mais rápido possível. Demorei um pouco para encontrar este passarinho, mas a missão foi bem sucedida. Bom dia a todos! Ah, que pena, não fui capaz de encontrar o livro. Você conseguiu? Que objeto você não consegue encontrar aqui? Tive problemas para localizar a escova. Muitos detalhes, muito pouco tempo. Devo dizer que você tem um olho muito bom para os detalhes, mas estamos mudando o jogo agora. Você sabe o que dizem. É preciso continuar mudando o estímulo para que seu cérebro funcione cada vez melhor. Então agora é a hora do emoji. Você terá 4 segundos nesta rodada. Você viu que um deles não tinha lágrimas de riso? Onde está o emoji realmente triste? E eu que pensava que os palhaços deveriam ser felizes. Acho que todos nós temos nossos dias ruins, não é? E quanto a este? Ah, é o sem sobrancelhas, não é? Você consegue identificar o estranho aqui? Ah, então é um hambúrguer sem laticínios. Há um com uma aparência diferente aqui. É esse mesmo. Acho que seus olhos estão bem aquecidos agora. Então vamos passar para algumas ilusões de ótica de nível difícil, ok? A primeira é chamada de o triângulo impossível. Mas espere, o que o torna tão impossível? Você tem 7 segundos para descobrir. O chamado triângulo de Penrose também é conhecido como impossível porque nunca poderia existir na realidade. Ele desafia as leis da geometria euclidiana. Se você acompanhar a bola deslizando na superfície dele a partir do ponto superior, perceberá algo estranho. Parece que o lado esquerdo está se afastando do observador, enquanto o direito está mais próximo.
O triângulo de Penrose é o tipo de figura geométrica que só pode existir como uma ilusão de ótica porque é assim que ele se parece se o desmembrarmos. Não é um triângulo de fato, não é? A próxima é chamada de ilusão do Pac-Man. Você verá por quê. Fixe o olhar na cruz central por 5 segundos. A imagem parece estar em movimento, não é? E você também pode ver um disco verde aparecer entre as esferas lilazes de vez em quando. Agora, essa aqui nos permite testemunhar duas ilusões simultaneamente. Em primeiro lugar, embora ela pareça estar em movimento contínuo, nada aqui está se movendo, nós prometemos. Esse fenômeno é conhecido como phi. Ocorre quando objetos estacionários são colocados lado a lado e iluminados rapidamente um após o outro, criando uma ilusão de movimento. Agora, olhe novamente para o centro da imagem. Você consegue ver o disco verde? Essa segunda ilusão é chamada de pós-imagem e ocorre quando o cérebro tenta substituir um item por outro quando o original desaparece. Mas por que ele é verde, você pode se perguntar. É porque essa é a cor complementar do lilás. Se mudarmos a cor do disco para azul, a do vão mudará para amarelo, que é a complementar do azul. Legal, não é? Você consegue olhar para esse papagaio por 15 segundos? Continue olhando para ele. Eu lhe direi quando poderá fechar os olhos. Você está prestes a testemunhar outro exemplo de uma pós-imagem. 3, 2, 1. E feche os olhos. Você consegue ver um papagaio vermelho? Não é incrível que, embora ele seja preto e branco, você tenha a ilusão de ver a cor vermelha? Novamente, isso é apenas seu cérebro tentando adivinhar a cor de algo. Essas cobras não se movem lindamente, exceto que, na verdade, elas estão paradas. Essa clássica ilusão de ótica é causada pela repetição de padrões assimétricos em conjunto com esquemas de cores específicos. A ilusão mistura cores mais claras, como amarelo e branco, com tons mais escuros de azul e preto. Essa combinação faz com que a retina envie sinais ao cérebro, afirmando que esses círculos estão se movendo. Se quiser desmascarar essa ilusão e ver as coisas como elas realmente são, você precisa olhar diretamente para uma parte da imagem. Dessa forma, verá que a rotação irá parar lentamente. Dê uma olhada nesta imagem. Parece que o quadrado no meio está respirando, certo? Como se estivesse aumentando de tamanho e depois diminuindo. E se eu lhe dissesse que ele está apenas girando, mas não mudando de tamanho? Veja o que está acontecendo. Essa ilusão é chamada de vinculação de movimento. E acontece quando o nosso cérebro tenta prever o movimento de um dos elementos da imagem. Coisa de louco! Este é outro exemplo de ilusão de ligação de movimento. Essas 4 barras parecem estar se movendo em paralelo umas com as outras, certo? Errado! Todas fazem parte do mesmo quadrado em movimento. Aqui está o que está acontecendo por trás. Nosso cérebro simplesmente fica confuso. Quantas barras você consegue contar aqui? Essa ilusão deixou a internet perplexa. As pessoas chegaram a contar até 11 barras, mas a maioria achou entre 8 e 7. De acordo com o criador dela, apenas 6 barras completas. Tente contar de cima para baixo e você perceberá que as superiores são reais. Mas quando chega a sexta, as coisas começam a ficar embaçadas e confusas. Isso ocorre porque as 2 últimas estão incompletas e, quando você tenta decifrá-las, elas parecem se multiplicar e só o deixam mais confuso. Se você passar o ponteiro pela 7ª e 8ª barras, verá que elas estão incompletas e foram colocadas lá apenas para confundir você. Você sabe dizer se as linhas azuis escuras são paralelas entre si ou inclinadas? Elas parecem tortas, mas na verdade não são. Essa clássica ilusão de ótica foi descrita pela primeira vez há mais de 100 anos, mas foi somente na década de 1970 que recebeu seu nome atual, a ilusão da parede do café. Um homem chamado Steve Simpson notou um efeito semelhante na parede de uma cafeteria em Bristol e aqui estamos nós. Agora, vamos ver como isso funciona. Primeiro, vamos desfocar um pouco a imagem. Um pouco mais. Aqui está! Dessa forma, você poderá ver que as linhas azuis escuras são paralelas umas às outras. Se você observar com atenção, os pequenos tijolos em preto e branco na interseção das linhas largas são o que torna essa ilusão possível. Além disso, os elementos curvos dentro das linhas azuis ajudam a tornar o efeito ilusório ainda mais forte. Se você observar essa aqui com atenção, perceberá um quadrado em movimento que parece estar mudando de tom. Quais você vê? Escuro, depois claro e depois escuro novamente? Errado! O quadrado não muda em nada. O criador dessa ilusão é o psicólogo e artista japonês Akiyoshi Kitaoka. De acordo com ele, você pode ver seu próprio cérebro mudando a sua posição sobre a cor do quadrado. A cor já é uma ilusão criada por nossos cérebros. Acontece que ela é criada dentro de nossos sistemas visuais. O que nossos olhos percebem como azul é, na verdade, um comprimento de onda que é refletido como essa cor.
Continuando, dê uma olhada nessa escada. Ela parece bem simples, certo? Bem, agora vamos virar a imagem de cabeça para baixo. Ela ainda se parece com uma escada, mas em vez de ir da direita para a esquerda, parece que está indo da esquerda para a direita. Mas não pisque. Se piscar, a ilusão desaparecerá e você ficará com a imagem original. Uau! Essa ilusão é conhecida como escada de Schroeder e foi inventada pelo cientista alemão Heinrich Schroeder em 1858. É simples, mas revela um mecanismo fundamental de como nosso cérebro funciona. Se desmembrarmos a escada, você perceberá que a imagem é plana. O que nosso cérebro percebe como 3D é apenas uma combinação de sombra e luz. Isso significa que o 3D em si já é uma ilusão de ótica. E acontece porque nosso cérebro capta imagens e tenta encaixá-las no que já conhece. Assim ele vê uma sombra em uma figura 2D e entende a profundidade. Basicamente, cria uma perspectiva irreal do objeto que está diante de nossos olhos. Nesse caso, chamamos isso de perspectiva tridimensional. A seguir, dê uma olhada nesse quadrado preto, entrecruzado com linhas brancas perpendiculares. Se você observar com atenção, perceberá que os pontos brancos situados na interseção da grade mudam de branco para cinza e vice-versa. Quando você se concentra em um determinado ponto, vê que ele é branco, mas assim que sua atenção se desvia, fica cinza. Essa é a ilusão da grade de Hermann. Incrível, não é? Podemos levar essa ilusão um passo adiante, posicionando pontos brancos na interseção de linhas cinzas. Todos são colocados sobre o fundo preto. Se você observar a imagem por tempo suficiente, perceberá que pontos pretos começam a aparecer nas interseções da grade, criando um efeito cintilante. Outro nome para essa ilusão é de contraste de luz simultânea. Você percebe os pontos como brancos em um momento e, em seguida, quase imediatamente, os vê como pretos. Então por que nossos sentidos nos decepcionam, nos fazendo ver cinza ou preto em vez de branco? Essa ilusão demonstra um dos princípios mais importantes da percepção humana. Nem sempre vemos as coisas como elas são. As células da retina em nossos olhos atuam como receptores de luz. Quando apenas um receptor é iluminado, ele percebe mais luz do que quando os colegas também são iluminados. Isso impede o disparo de receptores próximos. Com a ilusão da grade de Hermann, as linhas brancas são organizadas de forma que haja mais luz ao redor das interseções do que ao longo das próprias linhas. Assim, os pontos nas interseções são mais inibidos e você os vê mais escuros. O que você acha? Seus olhos passaram no teste? Acho que os meus passaram, mas meu cérebro está um pouco cansado. Até a próxima! Quantas cores você vê aqui? Se a sua resposta for 3, você não está errado. Acha que é 17? Pode ser. Embora a imagem tenha se tornado viral recentemente, a explicação para esse mistério tem pelo menos 1 século e meio. E foi descoberta por um professor austríaco de matemática e física, Ernst Mach. Ele viu que é possível distinguir facilmente entre cores semelhantes de tons levemente contrastantes quando elas estão próximas umas das outras. Quando são separadas, a diferença é quase imperceptível. O professor achou que tinha algo a ver com a construção do globo ocular e do tecido de que é feita a retina. O efeito bandas foi mais tarde nomeado bandas de Mach em sua homenagem. Anos mais tarde, quando tinham uma tecnologia melhor, os cientistas descobriram que o professor estava basicamente certo. A retina é semelhante a uma tela de cinema, captura a luz que é projetada através da pupila. Os receptores estão por toda essa tela. Alguns são mais ativos sob luz forte e enviam muitos sinais para o cérebro. Quando 2 células mandam sinais semelhantes, pode-se pensar que é o mesmo tom. Os nervos estão tentando resolver esse problema. Eles enviam sinais mais fortes para tornar a diferença mais óbvia na borda de diferentes tonalidades. O cérebro, então, percebe um limite claro. Isso explica por que dá para ver a diferença entre tons semelhantes quando eles estão próximos uns dos outros. A transição entre as cores pode parecer uma separada. Algumas pessoas não conseguem ver a diferença entre cores contrastantes na imagem por causa de como cada cérebro é constituído. As habilidades de renderização de cores, brilho e contraste da tela do laptop ou smartphone são outro motivo. Depois, há também a quantidade de iluminação da casa ou escritório. Além disso, a ótica nos olhos que ilumina a tela é diferente entre as pessoas. Também há um nível único de densidade de pigmento que afeta a forma como os olhos absorvem a luz. Algumas pessoas podem até ter mais do que 3 tipos regulares de células de cone e ver mais cores do que outras. E há aquelas que são mais afetadas pelo fenômeno das bandas de Mach do que outras. É por isso que não há uma resposta correta para quantas cores a imagem contém.
Às vezes, a incerteza pode fazer com que pessoas diferentes vejam uma coisa de maneira diferente. O vestido, que era de alguma forma dourado e branco, azul e preto, azul e branco e azul ao mesmo tempo, se tornou uma sensação real. A foto foi tirada em um celular com uma iluminação muito estranha e super exposta. Não é possível dizer se é uma foto interna ou ao ar livre. E isso significa que não dá para saber se é luz artificial ou natural. Não está claro se ela ilumina o vestido pela frente ou por trás. Se fosse iluminado, teria que ter uma sombra. Partes do vestido em si estavam na sombra, que estava refletindo no próprio vestido, complicando ainda mais as coisas. Confuso? Eu também. Quando seu cérebro não tem informações suficientes, ele preenche as lacunas fazendo suas próprias suposições. Principalmente faz isso com base no que é visto ou conhecido anteriormente. É por isso que você pode imaginar de uma forma as condições de iluminação e outra pessoa de forma totalmente diferente. As pessoas que pensavam que era uma sombra acreditavam que o vestido era branco e dourado. A mesma coisa com aquelas que acharam que ele estava sob a luz natural. Sombras e céu azul representam muito a luz azul e fazem as coisas parecerem amareladas. E a vendedora do vestido confirmou oficialmente que ele era preto e azul e que foi vendido nos primeiros 30 minutos no dia seguinte a se tornar viral. Um novo debate sobre a cor de um tênis retrô aconteceu alguns anos depois pelos mesmos motivos. Ele é verde azulado e cinza? Ou talvez rosa e branco? Não é possível ter certeza com a qualidade da câmera, flash e iluminação descolada estranha. Quando se amplia a imagem, pode-se notar que a mão é azulada, nada natural. Então, dependendo de quão sensíveis seus olhos são à luz e como seu cérebro preenche as lacunas de informação visual, o tênis pode parecer diferente conforme a percepção. Na realidade, ele é rosa e branco. Esses morangos parecem vermelhos para você? Na verdade, são de cor cinza e verde. Todo o vermelho foi removido da imagem. Seu cérebro ainda o faz ver por causa de algo conhecido como constância de cor. Ele, às vezes, pode ignorar as informações da cor da luz. E sabe o que são morangos e também que eles devem ser vermelhos. Então, o ajuda a vê-los como tal. Quando o astronauta postou uma foto de algumas dunas de areia, a internet pensou que eram fossos, não montes. Somente quando a foto foi virada, as pessoas puderam ver as dunas no padrão indefinido. Acontece que seu cérebro pensou que o Sol estava na posição de 1 hora. Isso significa que ele deveria estar lançando sombras do canto superior direito. Na realidade, estava enviando sombras do canto superior esquerdo. Então, virar de cabeça para baixo torna as coisas mais normais para o cérebro. Quantos pontos pretos você consegue ver nesta imagem? Existem 12 deles, mas a maioria das pessoas não consegue enxergar todos de uma vez. Todos são perfeitamente visíveis, mas você pode ver cada um apenas quando olha diretamente para eles. Sua visão periférica não é tão perfeita e seu cérebro tem que preencher as lacunas. O branco entre as linhas de cor cinza faz pensar que os pontos são mais claros do que são. Então ele decide fingir que é apenas mais cinza e que os pontos não estão lá. Embora uma delas pareça o dobro do tamanho da outra, estas duas pessoas são da mesma altura. Elas estão colocadas em uma sala de Ames, inventada por um oftalmologista americano na década de 1940. Você teria que olhar por um buraco para uma sala que parece ser um quadrado regular, mas é em forma de trapézio. As paredes e os tetos são inclinados. Isso faz com que seus olhos vejam uma pessoa ficar maior que a outra, mesmo quando elas se movem. Se você tem um trilho de trem de brinquedo em casa, você pode ver como a próxima ilusão funciona na realidade. Pegue 2 segmentos do mesmo tamanho e os coloque lado a lado. Um deles parece obviamente maior que o outro. Isso porque seu cérebro diferencia os 2 lados das peças. Ele compara o lado direito da faixa que está à esquerda com o lado esquerdo da faixa que está à direita. Ao comparar os quadrados A e B no verificador de ilusão de sombra, você pode dizer que o A é muito mais escuro que o B. Seu cérebro espera que o cilindro faça uma sombra no tabuleiro. Ele compensa as cores alternadas que esperava encontrar. Se você ainda não acredita que os quadrados são da mesma cor, pode compará-los com um seletor de cores em qualquer programa de edição de fotos. Na ilusão de Ebbinghaus, os 2 círculos no meio de seus conjuntos são do mesmo tamanho. Acontece que a maneira como você percebe o tamanho das coisas tem tudo a ver com o contexto. O círculo rodeado por círculos maiores parece menor, e aquele do grupo de menores parece ser um gigante. Há 12 pontos aqui.
todos são de cor lilás. Sua tarefa é olhar para a cruz no meio do anel de pontos. À medida que um lilás desaparece por um momento, um verde toma seu lugar. Ele também some gradualmente com os outros lilases, um por um, enquanto se move ao redor do círculo. Este é o efeito de pós-imagem em ação. As hastes em cones se ajustam ao constante desaparecimento de pontos lilazes. Elas o substituem por uma cor da extremidade oposta do espectro, que é verde. Ver movimento em uma imagem estática é um dos tipos mais comuns de ilusões de ótica. Para criar uma, é preciso fazer um padrão de cores de alto contraste. Elas ativam sinais neurais ao mesmo tempo. É assim que o efeito de falso movimento aparece. A ilusão da parede da cafeteria foi descrita pela primeira vez no final do século XIX. O padrão de azulejos de uma parede de cafeteria tinha linhas paralelas retas e rejunte entre elas. Parecia que as linhas pretas e brancas eram inclinadas na diagonal. Isso ocorre porque diferentes tipos de neurônios no seu cérebro reagem a cores escuras e claras. Algumas partes das linhas de rejunte parecem mais brilhantes do que outras. Onde há contraste, parece haver assimetria.